um plano credibilidade. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 13 de agosto de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face. Você acompanha este programa agora também pelo YouTube, pelo Instagram, pode interagir com a gente aí nos chats desses aplicativos e também ouvir pela Alexa, pelo nosso aplicativo da Folha FM, no aplicativo de rádios, também você encontra lá a Folha FM, em todos os canais, sempre, para você acompanhar toda a nossa programação. E o Folha no Ar agora ao vivo, são 7h03 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com as manchetes, com os assuntos principais. E hoje tem previsão de oscilação novamente aí na temperatura para cima. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje 18 graus de mínima, 33 de máxima. Agora aqui no centro faz 20 graus, não há previsão de chuva. Com o jornalista e editor de redação do jornal Folha da Manhã, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar no programa de hoje. Já estamos recebendo Geraldo Benedicto Raien Coutinho, industrial e presidente do Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro, Ciserge. Gel Coutinho vem para conversar com a gente sobre vários assuntos, dentre eles, né, a safra de cana para 2026, como é que está o mercado agora, neste momento, estamos, né, no meio da safra, da moagem também, o balanço dos 4 meses do industrial também, né, seu parceiro aí de setor, Frederico Paes, como prefeito de Campos, e ainda no programa de hoje, com base nas pesquisas, vamos pedir ao Geraldo para fazer as suas análises e projeções às eleições de governador e senadores no estado do Rio de Janeiro e presidente da República. No dia 4 de outubro, urnas aí já, né, afunilando esse tempo para esta eleição. João, obrigado pela presença. Já vamos trazer o seu bom dia. Só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br e já começamos aí essa conversa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Tem a vacina contra a gripe 2026 da Influelda, a versão mais completa. É só procurar a clínica vacina Plínio Bacelar. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos, e RadMed, diagnósticos por imagem, sempre à frente.
Antes de começar aqui as manchetes do portal, só fazer um apelo aqui a você que é doador de sangue, rapidamente, porque o Hemocentro de Campos está passando aí por uma crise muito grande. O Hemocentro hoje não está só com estoque baixo, ele está numa situação de estoque crítico, ou seja, muito, muito complicado. Todo tipo de sangue, né, pode ser doado. Se você é doador, se não é doador, passe no Hemocentro, que funciona no Ferreira Machado, né, e daí você então pode fazer a sua doação de sangue. Porque quando está crítico assim, várias cirurgias são suspensas, não são, né, realizadas, e aí o drama aumenta. Destaque aqui no portal folha1.com.br, Tiago Rangel apresenta renúncia ao mandato de deputado na Alerj. Em maio deste ano, o ex-deputado foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Unha e Carne. Em júri, ex-companheiro admite agressão e 3 disparos contra a professora Luanda. O crime ocorreu em 2022. Corpo é encontrado dentro de cacimba, em imóvel aqui na 7 de setembro. O proprietário do imóvel acionou a guarda nesta quarta-feira. Ainda, a SIC celebra 135 anos de história com posse da nova diretoria. Condenado a 20 anos por matar a amante da ex-esposa é preso em Campos. Corpo é encontrado em Canavial, em São João da Barra. Ainda em destaque no portal folha1.com.br, cinema e turismo se apresentam em experiências pelo NF, pelo Norte Fluminense, durante o festival. Marquinho confirma candidatura à federal, mas não sabe se concorrerá. Planície Goita Rock, 12 bandas neste sábado. O evento será no estádio Ari de Oliveira e Souza, de 2 às 22 horas. Câmara aprova projeto que cria parcela complementar para professores e o complemento será de 1,094%. São 7h09. Deixa eu cumprimentar aqui, começar cumprimentando nossa bancada para a gente, né, abrir este programa. Meu caro Gel Coutinho, Geraldo, Benedito. Esse Benedito eu não, pelo menos eu não fui conhecer essa semana. Aí já está aqui hoje, aqui, Benedito Raien Coutinho. Desculpa a minha ignorância de não lembrar desse Benedito. Mas bom dia, Gel Coutinho, industrial, presidente do Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro. Sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no Folha no Ar. Gel, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio. Bom dia, Beto. Prazer é sempre meu, Cláudio, atender um convite para que a gente possa conversar um pouco aqui nesse início de manhã e trocarmos aqui nossas impressões e reflexões sobre os cenários e panoramas que nos acompanham nesse cotidiano. Vamos às ordens. Obrigado, Gel. A melhor conversa ficou no pré, né, no off, que a gente estava falando aqui de futebol, de jogadores, de Botafogo, de Flamengo, Fluminense. Não falamos do Vasco, né? Não falamos nada do... Eu não posso falar nada que o Fluminense virou freguês do Vasco, então melhor deixar quieto isso. Vamos lá, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, é muito bom sempre contar com sua presença aqui na bancada do Folha no Ar. Bom dia. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto na técnica, saudações. Bom dia, Gel, vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos sobre alguns assuntos. Bom dia sobretudo você, ouvinte, e pelo streaming, YouTube, em Facebook, telespectador do Folha no Ar, também na Plana TV. Então, um bom dia, pela Plena e pelo podcast, pode ser uma boa tarde, pode ser uma boa noite, você pode estar nos vendo, nos ouvindo em horários diversos. E bom dia, sobretudo, às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta-feira. Os pais de alunos, também aqui um pai de aluno representando. Você também é pai de aluno, né? Ainda não, Nogueira? Não, agora eu sou avô.
é avô, né? O negócio é complicado. Pais alunos que vão levando os filhos da escola agora de manhã com rádio do carro sintonizado no 98.3, taxistas, motorista aplicativo, professores. Já vamos estabelecer uma pauta, vamos começar por ela. Dia 13 hoje, tem 10 meses, perdão, 10 meses, 4 meses e 10 dias que o Frederico assumiu, e 9 dias, perdão. Que balanço você faz, né? É muito curto para a gente fazer uma avaliação, né? Geralmente as avaliações elas se dão, até por conta da influência do segundo reinado de Napoleão, 6 meses, né? A duração teve o segundo reinado de Napoleão na França. Ficou emblemático fazer a análise a partir de 6 meses. Mas que é o tempo que estamos entrevistando você hoje, que análise você faz do governo Frederico Paes nesses 4 meses, com essa particularidade de ser alguém, como o Nogueira disse no início aí, alguém do seu setor, né, à frente do governo municipal. Bom, Luiz, eu acho que qualquer mandatário, né, que inicie seu governo deve e merece ter, né, seu prazo de acomodação, tem que ter seu prazo necessário para que realmente ele dê os passos, escolhendo bem os caminhos e as ações. Essa realidade, eu acho que ela se exacerba quando você, como Frederico, herda um governo, né, e tem que tocar o barco, né, na direção que ele está. Campos não é um município pequeno, é um município enorme, tem características de grande, mal comparando, uma grande embarcação, onde qualquer guinada você pode comprometer o curso da embarcação, do navio. Então, eu não sei que avaliação faria alguém que é um mero espectador ou observador, mesmo que atento das ações da prefeitura. Eu, como tenho tido a oportunidade de conversar bastante com o Frederico, conhecendo as ideias, os propósitos, as intenções dele, eu estou muito estimulado a pensar que nós podemos testemunhar aí nesses próximos meses, anos, né, um governo diferente, né, um governo com características próprias que pode distinguir, né, do modelo tradicional que a gente vem testemunhando ao longo da nossa vida. Estou muito otimista, acho que onde está sendo possível caminhar, ele está dando os passos acertados, mas, sobretudo, a expectativa por um futuro mais promissor é uma possibilidade que me anima muito e eu acredito nisso. Ele tem tudo para fazer um governo diferenciado e deixar um legado para o município que pode, sim, fazer uma diferença grande no nosso futuro. A gente já falou sobre isso na entrevista anterior sua esse ano, na perspectiva dele assumir, né? Ficou assim, ficou no imaginário, é uma coisa incrustada no imaginário do campista, que os industriais do açúcar do álcool, dos reneiros, tiveram um grande poder sobre a cidade, de fato tiveram um grande poder econômico, né? Foi o eixo econômico de Campos, ali dos 7 capitães do século XVII até anos 80 do século XX, né? Um belo período, né? Um grande período. Depois perdeu a importância para o petróleo, para os royalties, né? A partir do final dos anos 80, início dos anos 90, lei dos royalties, governo Fernando Henrique, você se lembra bem que era do PSDB, da Wieselberstein, a coisa vai aumentando, né? Vai se tornando o que é hoje.
Mas, na verdade, quando você vai olhar, a despeito desse poder político que sempre se evocou em relação aos usineiros, e muitas vezes com tom crítico, sobretudo a partir da condição de polo universitário que a cidade se tornou, né? Quando você vai olhar para a história, de fato, ela não se retrata muito bem, né? Antes de Frederico, o último prefeito usineiro que Campos teve foi Manuel Rodrigues Peixoto, em 1905. Ou seja, são 121 anos antes de Frederico assumir no dia 2 de abril o governo de Campos. Você teve ali uma disputa muito apertada e ficou marcada no imaginário político campista, que é de uma geração ou duas anteriores à minha. A eleição de 72, quando Eli Ribeiro Gomes, também industrial, da usina Cambaíba, deputado federal de mandato, disputou uma eleição muito acirrada com Zezé Barbosa, né? E Zezé ganhou e foi criado um slogan que repete essa história muito de Belage. Do povo quer, ninguém segura. Mas, de fato, ele perdeu aquela eleição. E Zezé ganhou. Na diferença entre o que se diz e o que você, na história, é capaz de enxergar, aqui que você acredita esse suposto poder que a sua categoria teve ou não político em Campos? Luiz, quem estuda a história de Campos não tem menor sombra de dúvida que toda a nossa história teve como motor econômico o agronegócio e, essencialmente, a indústria açucareira. Isso vem lá dos primórdios. Foi uma indústria, um setor econômico que sempre teve como o protagonismo de personagens que habitavam a nossa sociedade. Esses estigmas, né, eles começam a proliferar mais essencialmente no momento político da cidade, que coincide, né, com a fragilidade, com o início de uma crise que fragilizou extremamente o setor sucroalcooleiro. Se você passar para além das primeiras páginas, você vai ver que esses estigmas não têm nenhuma fundamentação, nenhuma sustentação. Atribuíram ao setor uma série de má sortes que teve na condução da política e dos atos e ações que impactaram na nossa região. Como vou trazer aqui como exemplo, mas ele não se esgota nisso, né, apontaram os usineiros como sendo aqueles responsáveis por impedir que a Petrobras se instalasse aqui em Campos, deslocando todo o centro para Macaé. A gente escutava isso a todo e qualquer momento, como tantas outras coisas também que buscavam explicar o porquê não acontecia ou não vinha para Campos. Ora, só para dar uma reação simplista a esses estigmas, por que algum setor tão poderoso, né, a ponto de influenciar nos destinos do endereço da Petrobras, tinha a prerrogativa de causar malefícios à região e nunca foi capaz de trazer benefício para si próprio? Basta ver a trajetória do conjunto de usinas que na década de 70 nós tínhamos aqui em Campos 18 unidades em operação. Hoje, dessas 18 unidades, hoje nós temos apenas uma, mesmo assim com administração diferente. Ou seja, isso significa dizer que aquelas administrações que tinham tanto poder na época a ponto de interferir no destino da cidade, hoje nenhuma dessas administrações está em atividade aqui na região. É simples a uma pessoa minimamente isenta de enxergar que foram estigmas fabricados para explicar insucessos, má sortes, alguma coisa que precisava ter, né, um algoz para aliviar
e até mesmo para explicar a incapacidade de fazermos diferente. Né? Então, é muito simples, muito simples. Isso não passa pelo setor, passa pela necessidade de outros protagonistas justificarem os seus próprios insucessos. Essa versão de que os industriais da açúcar e do álcool, os usineiros, teriam tido influência na ida da Petrobras para Macaé, e depois da terceirização de várias atividades das empresas, Halliburton, enfim, gigantes, e que hoje transformam Macaé no maior orçamento aqui da região, Norte Fluminense, né, em franca expansão, por conta de ISS, sobretudo. Né, é uma versão que ela também ela parte também de um representante da sua categoria, né? No livro do livro Quem Quebrou a Casa do Meu Pai, do Antônio Carlos Pereira Pinto, ele coloca isso como de fato tendo acontecido. Eu acho que você conhece o livro, né? Conheço o livro, conheci bem o deputado Antônio Carlos, uma figura de um papo interessantíssimo. Antônio Carlos pouco vivenciou o setor naquela época. Ele já não morava em Campos, ele já não participava sequer da administração da usina dele e tinha uma ideologia própria, né, que não era exatamente alinhada com uma ideologia massivamente conservadora que tinha no setor naquela época. Eu acho que a preocupação dele maior naquele livro foi confirmar as ideologias deles e firmar um livro que trouxesse alguma novidade. Não tinha ali, não tinha ele nenhuma vivência do cotidiano do setor naquela época para servir de testemunha o que de fato aconteceu. Ele era brisolista, né? Ele era brisolista. Sim. Embora Lula tenha ficado marcado como um grande adversário do conservadorismo, né, nos anos 60 e 70, o grande adversário da ditadura militar era Brizola, né? Isso mudou a partir da eleição de 89. O Ciclo Nogueira que perguntava sobre safra. Eu lembro que ali no dia pouco antes de Frederico assumir o governo, tanto você quanto eu escrevemos na Folha, eu escrevi um artigo no dia 21 de março, né? Que você não fala, você não nomina, mas você claramente dá a entender o que poderia vir do governo após a transição de poder entre Vladimir e Garotinho. O artigo seu Campos dos Goitacazes, uma aliança necessária, e eu vou reler aqui os 2 últimos parágrafos seus, João Coutinho, abre aspas. Neste texto, falo de missões do passado, porém é necessário fazer a ressalva ao prefeito Vladimir, que tem nosso reconhecimento do esforço feito em sua gestão. É natural que, diante de problemas herdados do passado, pelas emergências reclamadas no presente, projetos para o futuro não percam o selo da prioridade máxima. Hora de virar a chave. A hora de cuidar do futuro é agora. Este é o momento de firmarmos uma aliança para o progresso de Campos dos Goitacazes e região. A sociedade reclama, anseia e merece que seja aqui gerado crescimento econômico, social e ambiental, interrompendo o ciclo de aumento da pobreza de parte da população. Não há mágica a ser inventada. A receita passa pela reunião de todos e, obrigatória e necessariamente, pelo comando do mandatário maior do município. É quase que um preâmbulo do que você esperava de um colega de setor assumindo o governo. Passado 4 meses, qual é a sua visão?
Luiz, eu volto a insistir que para que a gente tenha um diagnóstico, se podemos chamar assim, né, há que se esperar um pouco, né? Eu lembro bem também que, na sequência desse artigo, nós fizemos uma entrevista e que eu apontava como um grande desafio a qualquer um que assuma um governo herdado. Qualquer um. Não é o caso de Frederico com Vladimir, é o caso de João com Joaquim. Você herda uma máquina em curso, é um caminhão imenso que está transitando na estrada, que você tem que assumir o volante com aquilo que está ali. Não dá para você dizer, olha, espera um pouquinho que eu vou ali arrumar determinadas coisas e já volto. Não, você tem que pegar e tocar o barco. Eu acho que, considerando essas contingências, o Frederico está acertando bem. E está criando uma infraestrutura, está criando uma base para que ele possa dar o salto necessário ao momento em que ele entenda que a hora de virar a chave é chegada. Né? Eu tenho uma expectativa muito positiva. Eu tenho realmente uma percepção de que a gente vai testemunhar essa virada de chave e coisas novas podem chegar para Campos, podem ser propostas, podem ser iniciadas, né? Podem trazer como provocações ou estímulos a novas iniciativas que tanto esperamos há tanto tempo. Eu tenho uma avaliação positiva e uma expectativa afirmativa de que isso vai acontecer. Meu caro presidente, virando a nossa chave aqui da conversa para o seu setor, inclusive o qual você é presidente do CISEG, né, o Sindicato da Indústria, do setor sucro energético do estado do Rio de Janeiro, e pegando a sua impressão, porque nós estamos no meio da safra, né, literalmente. Acho que já bateu aqui a metade. A projeção que Tito fez era de começar em maio, terminar em outubro. Até com bons números. Você também comentava isso com a gente da última vez. De chegar a 2 milhões de toneladas, o que é um número muito legal, mais de 500 mil reais, mais de meio milhão também no mercado e gerando emprego, essa coisa toda. E depois disso, depois dessa projeção, como é que está a realidade hoje? Porque tem um fator aí negativo nesse processo todo e também com relação aos números. Porque a tonelada está valendo só, ou está sendo paga apenas R$ 52. Então, como é que está hoje o impacto dessa produção na nossa cidade e região? Cláudio, nós estamos vivenciando um momento muito duro, um momento muito pesado. Tá? Nós tínhamos, de fato, nos primeiros meses de ano, uma previsão de que pudéssemos ter uma excelente colheita, porque tivemos um verão como há muito tempo não tínhamos aqui na região, um verão chuvoso, bem assistido por chuvas. Tudo que foi plantado vingou, estava bastante viçoso. Infelizmente, né, de 3 ou 4 meses para cá, a gente vem experimentando um chamado veranico, onde a seca chegou com bastante rigor, bastante forte, o que impactou extremamente no crescimento da planta e interrompeu, comprometendo até as nossas expectativas mais conservadoras. E como agravante, como notícia ruim nunca chega sozinha, né, nós tivemos o agravante desse desmantelamento do mercado de açúcar e de álcool, onde, se no ano passado um fornecedor de cana conseguia apurar algo próximo a R$100, um pouco mais de R$100, chegando até R$120 tonelada de cana, hoje está nessa faixa aí que você mencionou, partindo de R$50, e quando muito, o melhor, com a melhor localização, ele pode aferir R$65, R$70.
isso não paga sequer os custos de manutenção, quanto mais os custos de fundação, os custos de plantação. É um momento difícil, como há muito não tínhamos. Nós temos visto aí vários fornecedores cabisbaixos, desanimados, frustrados com a atividade, e não podemos apontar nenhuma fraqueza nisso. É uma realidade que tá batendo forte na nossa porta. A única coisa que a gente pode trazer nesse momento para reflexão é que no mundo da commodity isso não é raro, isso acontece, e sempre que acontece significa véspera de melhores tempos, né? Ao longo de toda a história e em toda e qualquer commodity, você sempre vai encontrar uma curva bastante sinuosa, né? E em alguns momentos com alguns picos, seja para cima ou decréscimo, né? Um vale que visita lá embaixo, que é anormal, como é o caso de hoje. Nós estamos tendo uma depressão de preço que não é normal experimentar, mas eu quero acreditar que isso é a véspera também de um pico de preço próximo que pode trazer alívio. Então, nós temos uma safra bastante reduzida com relação ao que se previa no início do ano, mas considerando que cada unidade de produção gera um prejuízo, quanto menos produzir, melhor, doutor. Nós temos hoje um déficit operacional, seja no fornecedor colhendo a fruta de cana, seja na indústria produzindo o seu saco de açúcar, o seu litro de álcool. Cada unidade produzida é contabilizada um valor de prejuízo. Então, quanto menos produzir, nesse caso, melhor, né? Ou pelo menos menos pior. Mas duas coisas, só para a gente fechar, Luiz, e meu caro Gel, qual a projeção, então, agora que é possível, se é que é possível fazer, em termos de capacidade de produção, de toneladas? A gente não vai bater os 2 milhões de toneladas que a gente previu aqui, que vocês previram, e qual é o papel do governo federal nesse momento de estender a mão aí a esse setor do agro? Porque o governo tem feito aí o investimento muito alto na tentativa de controlar o preço do combustível por conta das guerras. Não era também um momento de chegar e estender as mãos aí ao setor? Perfeito o seu raciocínio, Cláudio, perfeito. Esperamos que isso venha acontecer de uma maneira efetiva. Nós tivemos uma crise muito aguda, e aí eu passo a falar do setor nacional, né, no governo Dilma, quando essa prática de deprimir o preço na bomba foi exercida com muita força. Isso pressionou toda a cadeia de produção, chegando ao biocombustível, e naquele período causou o comprometimento de mais de 100 unidades de biocombustível, né? Estamos num cenário parecido agora, com uma pequena atenuante que parece que o governo passa a olhar um pouco também para o setor de biocombustível, buscando medidas de salvaguarda que possa amenizar esse impacto, né? Nós tivemos ontem aprovado à noite lá no Congresso uma medida que trata exatamente dessa questão. Nós vamos ter que depurar um pouco mais o texto dela e, sobretudo, aguardar a regulamentação dela, mas trata de subsídios ao preço na bomba, ou seja, quer dizer, redução de impostos para as distribuidoras e para as refinadoras de petróleo, para que o preço possa continuar no patamar que hoje a gente observa e não venha sofrer os impactos da guerra que estão reprimidos já de algum tempo. O que temos de diferente é que nessa mesma medida foi tratada também de biocombustíveis, ou seja, em alguma medida houve atenção do governo para trazer mecanismos de amortecimento desse impacto.
Não que isso seja necessário para aliviar todo o malefício de um preço controlado causa na cadeia econômica. Mas, de qualquer forma, é um alento saber que está se olhando para o setor para tentar impedir a repetição do que a gente estimulou, né, no segundo governo Dilma. É duro, doutor, é duro. Trabalhar no campo, em qualquer atividade, é quase que uma profissão de fé. Mas no setor sucroalcooleiro, que estamos aí sempre subordinados às políticas de combustível do varejo, isso é especialmente doloroso e penoso. A gente tem que carregar esse fardo e não temos a flexibilidade de outras culturas que podem pular, né, de alternativa dentro do próprio ano. Né? A cultura da cana ela é semi-perene, então ela exige no mínimo 5, 6 anos para você poder fazer ajuste de rumo. Esperamos que o mercado possa vir e dar resposta. Temos sinais de que isso possa acontecer. Né? No mercado mundial, do açúcar, por exemplo, já mostrou uma recuperação forte nessa última semana. Né? Se esse movimento se sustentar ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, a gente pode ter a retomada de preços históricos possíveis de remunerar a atividade. Somos otimistas por DNA, né? A gente acredita sempre que isso vai acontecer e todo e qualquer homem do campo tem essa marca. Mas, além do traço do DNA, temos hoje, sim, fundamentos que nos autorizam a olhar o futuro e ver com um pouco mais de ânimo. Antes de acabar o bloco, quem está nos ouvindo e mandou uma pergunta a você é o jornalista Chico de Aguiar, também grande entusiasta de futebol. Ele manda faz uma intervenção aqui, que é mais no início do programa, mas também tem a ver com o início do bloco, mas também tem a ver com o final, né? Ele reclama da fuligem, que não sei de onde vem, mas continua sujando nossas residências, e cobra de Frederico a função, aqui, segundo ele, de fiscalizar e resolver essa falta de respeito à população. Como é que você vê essa questão da fuligem que Chico fala aqui, e você acha que há uma dicotomia entre, nesse caso específico, entre o industrial e o prefeito, ou não? Absolutamente não. Absolutamente não. Bom, você reproduzindo aí a pergunta do Chico, ele disse que não sabe de onde vem. Aí está a grande questão, Luiz. Convencionou-se, mais uma vez, voltando lá àquilo que eu falava no início do bloco sobre os estigmas que pesam sobre o setor, convencionou-se que toda e qualquer fuligem é proveniente da cana. Não é. Nós tivemos uma chuva de fuligem há alguns dias, 10 ou 15 dias atrás, aqui na cidade, que foi uma coisa terrível. Não tinha nada, absolutamente nada a ver com cana. Era uma fuligem de pasto e pasme, originada lá às beiras da Lagoa Feia. Isso foi rastreado, mapeado e está comprovado. Tem nada a ver com cana. Então, sempre que se falar em fuligem, você vai encontrar aqui nesse seu amigo um aliado para criticar. Agora, vamos dosar ou prestar atenção ao apontar o dedo, porque a maioria das vezes não é cana e uma boa parte das vezes não é intencional. Nós convivemos com um clima hoje aqui extremamente seco, onde um carro passando à beira da estrada, qualquer ponta de cigarro pode significar início de incêndio. Então, antes de culpabilizar qualquer pessoa, vamos separar. Tá? O que é cana e o que é acidente. Então, tendo essas preocupações
com essas premissas colocadas, eu acho sim que devemos buscar a solução, como está sendo buscada, para eliminar de vez a queimada de cana. Mas volto a dizer, a fuligem que incomoda a cidade, raríssimas vezes origina-se em canaviais. É lixo, é pasto, é queimada de acúmulos de diversos, de materiais, de vegetais. Agora, é simples, né? É muito mais fácil dizer, pô, não, é cana, tem que usar a força da polícia para coibir. Não resolve a facilidade de eleger o algoz. É uma armadilha que a gente tem que fugir, né? O ímpeto de achar que tudo a polícia resolve também é um método que a gente tem que ter muita parcimônia para ativar esse modelo de solução que muitas vezes não é por aí que a gente consegue, né, o melhor resultado. E o Ministério Público acompanha isso bem de perto também, né? Tem um processo de longa data aí com relação ao controle dessas queimadas aí. Gente, são 7h43, vamos fazer uma pausa rápida aqui no Folha no Ar para a gente voltar, Gel, e aí pegar as suas análises, projeções aí da política fluminense e nacional também, né? Tem uma série de mudanças, tem vice que já deixou aí a chapa e mudou de chapa e mudou de corrente, tem desistência de candidato ao Senado, tem uma série de... Tem a questão do garotinho também, que está sendo discutida aí, debatida no momento, enfim. Vamos pedir você para juntar isso tudo e analisar para a gente. 7h44 em Campos, pausa rápida aqui no Folha no Ar, para a gente voltar aí com o Gel Coutinho, com a Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada, com você que está nos acompanhando aí, continue ligado, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, e também de Coagro, com apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem. Voltaremos a seguir.